Uma hipótese surgiu em 1970 de alguns cientistas que disseram que talvez poderiam descobrir qual que seria a primeira molécula do universo. E não literalmente a primeira molécula realmente, que daria para ver hoje, 13 bilhões de anos depois, mas sim o primeiro arranjo de átomos que seria o mesmo da primeira molécula que surgiu. A teoria era o seguinte: em uma estrela mais ou menos do tamanho do Sol, quando ela morresse, ela liberaria um gás hiperquente, e nesse gás provavelmente teria uma molécula, e essa molécula seria o hidrogênio. O ponto é que em um universo primordial, as condições eram bem parecidas das condições de uma estrela do tamanho do Sol morrendo. Querendo dizer mais ou menos que a temperatura e a pressão do universo pré-histórico era bem alta. Enfim, isso foi em 1970. Só tiveram uma comprovação real do que eles estavam falando há 2 anos atrás. No caso, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, eu tô querendo dizer 2019. Para ser mais específico, dia 17 de 4 de 2019, numa revista chamada Nature, foi publicado finalmente a notícia de que talvez encontraram o que seria a primeira molécula do universo. A minha fala pode ter muitos poréns e talvez, mas para ser mais direto, encontraram a primeira molécula do universo, o hidrogênio. Para você que prestou atenção nas aulas de química do ensino médio, você sabe que o hélio ele faz parte do grupo dos gases nobres, é aquele grupo que está na direita da tabela periódica, e ele é um dos grupos mais improváveis de fazer uma ligação porque eles estão estáveis. Mesmo com isso, tudo indica que a primeira molécula do universo realmente seja um hidrohélio, HeH+. Mas vamos para o contexto. O ponto é que essa molécula ela é muito difícil de ser visualizada no espaço. Mas um grupo de cientistas alemães do Instituto Max Planck de Radioastronomia queriam achar essa molécula. Então, com a ajuda da NASA, eles transformaram um avião em um observatório. E realmente eles adaptaram um avião inteiro para virar um observatório. Tinha tudo, um telescópio de quase 3 metros de altura, um espectrômetro, tudo para tentar encontrar a partícula. E usando o observatório Sofia, lá da estratosfera, eles conseguiram pela primeira vez na história observar o hidrogênio, numa nebulosa a 3.000 anos-luz de distância da Terra. Então foi tenso achar. E se você conhece as propriedades do hélio, talvez para você seja um pouco estranho ele ter sido a primeira molécula do universo. Mas no passado, quando o universo expandiu o suficiente para a temperatura ter abaixado, de modo que as partículas pudessem se juntar e formar átomos, não tinha muita escolha. O universo era praticamente formado de hidrogênio e hélio. A maior parte de hidrogênio, uma pequena parte de hélio e uma minúscula parte de lítio. Isso seria um hidrogênio. O núcleo, que é o próton, e o elétron que fica em volta. Esse elétron ele gira em torno do hidrogênio. Esse aqui é um hidrogênio neutro. O ponto é que o H+, ele é só o próton. E se o hidrogênio normal ele já tem uma tendência muito alta de querer elétrons, porque ele é o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, hidrogênio. Eu acho que é essa ordem, ele deve ser o 8º elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O fato dele ter uma eletronegatividade um tanto quanto alta em comparação aos outros elementos, ele tende a querer um elétron. Então, um oxigênio tivesse um próton e um elétron orbitando em volta, ele ainda ia querer mais um elétron para ficar com 2 elétrons na camada de valência. Agora imagina se a gente tirar esse único próton, único elétron do hidrogênio. Agora finge que isso aqui é um hélio. Aqui em cima eu tenho nêutron, próton e 2 elétrons orbitando em volta. E aqui eu tenho um hidrogênio carente de 2 elétrons. No final eles são um par perfeito. Então na prática o hidrohélio é um hidrogênio e um próton. Tem um termo para isso, é protonar. Tipo, vai ser um hélio protonado. E acaba gerando esse cátion, que por incrível que pareça, é estável. E além de ser estável, ele é o ácido de Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry, eu acho que eu falei certo. E para quem não lembra, ácido seria uma molécula que, numa reação química, liberaria um próton, ou um H+. No caso, o hidrohélio se encaixaria nessa definição. E ele é o mais forte porque ele vai lançar esse
próton fora o mais rápido possível para ele voltar a ser um hélio de volta e continuar estável e neutro. E é isso, as fontes estão todas na descrição, caso queira dar uma olhada, e eu recomendo que dê uma olhada, porque além do que eu falei, fala também sobre alguns cientistas que participaram, tipo os cientistas colombianos, além dos alemães, fala um pouco da entrevista deles, falando sobre a molécula, é bem interessante, se você gosta de química, realmente vai gostar do assunto.